A natureza é responsável por criar alguns dos maiores objetos da Terra. O maior deles, caso você não saiba, é o Cogumelo do Mel em Oregon, que mede 3,8 km de diâmetro. No entanto, existem objetos muito maiores feitos por seres humanos. Tijolo por tijolo, peça por peça, essas enormes estruturas podem parecer impossivelmente gigantescas, mas permanecem sendo lembretes da engenhosidade e da dedicação do ser humano. Aí vão as maiores estruturas já feitas por seres humanos. Número 10. Grande Muralha da China. Por volta do século 7 a.C., pequenas paredes foram construídas para proteger partes dos impérios da China de ataques e invasões. À medida que mais e mais paredes pequenas eram construídas, eles começaram a conectá-las para criar paredes maiores. Com o passar dos séculos, a parede cresceu e se tornou a maior parede do mundo e ganhou o nome de a Grande Muralha da China. É considerado por muitos como um dos feitos arquitetônicos mais impressionantes da história, e costuma ser a primeira coisa que vem em mente quando alguém se pergunta quais são os maiores objetos da Terra. A Grande Muralha não tem nada menos do que 21.196 km de comprimento. O túnel mais longo do mundo, o túnel da base Gotardo nos Alpes suíços, tem impressionantes 90 km de comprimento. Mas você teria que dirigir por ele mais de 376 vezes para chegar ao tamanho da Grande Muralha da China. E essa Grande Muralha não tem esse nome por acaso. Embora muitas vezes seja erroneamente mencionado como o único objeto visível do espaço, os astronautas hoje sabem que a muralha só é visível em certas posições da órbita terrestre e em condições favoráveis, enquanto outras estruturas também são visíveis desde o espaço. Número 9. A Barragem das Três Gargantas. A primeira ideia de construir uma grande barragem no rio Yangtze, na China, foi discutida em 1919, como um meio de produzir uma impressionante quantidade de energia devido à força do rio. Mas com vários anos de guerra, turbulência governamental e inundações na área, a ideia ficou engavetada por algumas décadas. Finalmente, em 1994, começou a construção daquela que se tornaria a maior barragem do mundo e um dos maiores objetos já criados pelo homem. Ela pesa 34 milhões de toneladas e é composta por aço suficiente para construir 63 torres Eiffel e uma quantidade de concreto absurda, 35 milhões e 600 mil jardas cúbicas para ser exato. Para se ter um parâmetro, a represa Hoover, em Nevada, usou míseros 21 milhões de metros cúbicos de concreto para sua construção. Essa maravilha da engenhosidade humana gerou 98,8 terawatts-hora de energia em 2014, o suficiente para abastecer mais de 73 milhões de lares chineses, ajudando a China a não depender tanto de combustíveis fósseis. Número 8. New Century Global Center. Com 1,67 km² de área útil, o New Century Global Center tem o privilégio de ser o maior edifício do mundo, quando medido por sua área útil. Localizado em Chengdu, na China, o prédio tem shopping center, teatro, parque aquático, hotel, igreja, pista de patinação no gelo, escritórios e uma lista quase infinita de espaços interessantes e exclusivos. Uma das maiores atrações é a sua enorme piscina que simula uma praia com 5.000 metros quadrados e telas enormes que imitam o nascer e o pôr do sol. Seu slogan pode ser traduzido vagamente como "o local que tem tudo", o que pode soar arrogante, mas depois de explorar essa estrutura enorme, acho que eles realmente têm de tudo por lá. Número 7. Cabos de comunicação submarinos. Com todos os objetos gigantescos mencionados, parece bobo mencionar cabos de comunicação, mas acredite ou não, eles são tão grandes quanto alguns dos maiores edifícios da Terra. Os cabos de comunicação submarinos são usados para transportar sinais através de corpos d'água para permitir que os continentes se comuniquem. Basicamente, eles nos ajudam a transmitir dados digitais, como sinal de telefone e internet. Todos os continentes são conectados por cabos de comunicação submarinos, exceto a Antártica. Ainda que muita gente ache que todos os dados são transmitidos por satélites, os cabos de comunicação são responsáveis por mais de 95% da transferência internacional de dados, devido à sua confiabilidade. Esses cabos têm normalmente 6,6 centímetros de diâmetro e pesam cerca de 10 kg por metro, o que significa que eles pesam cerca de 80.000 toneladas. Os cabos podem se estender por debaixo d'água por áreas distantes, como o de São Francisco, a Nova Zelândia, mas o cabo mais longo do mundo, com o cativante nome de Sea Miwi 3, começa na Austrália.
Passa por muitos países na Ásia, depois passa pela Índia e vai em direção ao Mar Mediterrâneo, onde toca quase todos os países do norte da África e da Europa, antes de passar pelo Estreito de Gibraltar e seguir para o norte para finalmente terminar na Alemanha. Uau! O comprimento total dessa seção de cabos de comunicação submarinos é mais de 38 mil quilômetros, quase o dobro do comprimento da Grande Muralha da China. Número 6. Mina de Bingham Canyon. Ainda que a gente pense na altura e no peso como principais fatores para determinar os maiores objetos feitos pelo homem na Terra, também temos que pensar no oposto. Embora as minas sejam subterrâneas, elas podem ser gigantescas. Na África do Sul, a mina de ouro Tautona se estende por 3,8 quilômetros para dentro da Terra, sendo a atividade de mineração mais profunda do mundo. Para colocar isso em contexto, você poderia pegar 4,5 vezes o prédio mais alto do mundo, e ainda assim não chegaria ao fundo da mina. Para não ficar atrás, a mina Bingham Canyon também é chamada de Mina de Cobre Kennecott, localizada perto de Salt Lake City. É a maior escavação já feita pelo homem. Ao contrário da Grande Muralha da China, a mina é realmente visível do espaço. Em 102 anos de mineração, produziu mais de 19 milhões de toneladas de cobre, o que é mais do que qualquer outra mina na história. Nessa foto da mina tirada da Estação Espacial Internacional, você pode ver o tamanho enorme da área, carinhosamente chamada de A Cova. E o que é essa pequena área à direita? Bingham Canyon já foi uma cidade inteira, composta pelos mineiros que cuidavam da mina e suas famílias. Com a expansão do local ao longo dos anos, ela acabou ultrapassando toda a cidade, que acabou sendo desabitada em 1971. Número 5. Aerium. Para abrigar um dirigível que estava sendo construído, um enorme salão de construção foi criado em um local fora de Berlim. Essa enorme estrutura, chamada de Aerium, tornou-se o maior edifício da Terra em volume, bem como o maior salão único sem pilares de apoio. Infelizmente, o dirigível que ficava ali nunca acabou sendo construído e a empresa faliu, em parte devido aos 78 milhões de euros gastos para construir o local que nunca foi usado. Uma empresa da Malásia viu uma oportunidade e abriu um enorme parque temático dentro, chamado Tropical Island. Este destino turístico agora conta com várias áreas temáticas, bem como a maior floresta tropical coberta do mundo. Número 4. O Grande Colisor de Hadrons. É louco pensar que, para entender as coisas no nível microscópico, a gente precisa construir algo enorme para servir de ajuda. O Grande Colisor de Hadrons, chamado de LHC, foi construído na esperança de ajudar os cientistas a responderem algumas questões em aberto no campo da física. Para executar os testes que precisavam, eles tinham que fazer máquinas e experimentos que nunca tinham sido criados antes. O LHC tem muitas características únicas. Por exemplo, é o maior e mais poderoso colisor de partículas do mundo, a maior máquina única já construída e a instalação experimental mais complexa já construída. Colocar no Google Maps não mostra nada, então como é tão grande? Bom, o enorme túnel necessário para executar esses testes é construído no subsolo. Foi construído pelo CERN, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, na fronteira entre a Suíça e a França, perto da sede da organização. O túnel circular tem incríveis 42 km de comprimento, 3,6 metros de largura e custou entre 5 e 10 bilhões de dólares para ser construído. Número 3. Grande Mesquita de Meca. Segundo informações retiradas do Corão, podemos dizer que o trabalho da Grande Mesquita de Meca começou em 2130 a.C. Século a século, líder por líder, o edifício foi sendo ampliado e melhorado, levando a ser atualmente a maior mesquita do mundo e o segundo maior edifício em volume do mundo. Ele circunda Kaaba, que é considerado como sendo o lugar mais sagrado do Islã, bem como outros locais importantes como a Pedra Negra, o Poço de Zamzam, a Estação de Abraão e Safa e Marwa. Localizado na Arábia Saudita, é um local de peregrinação constante e foi expandido ao longo dos anos para acomodar grandes quantidades de pessoas. O projeto de expansão mais recente começou em 2007 e ainda está em andamento, o que significa que vai continuar sendo a maior mesquita e uma das maiores estruturas feitas pelo homem no planeta. As áreas mais próximas também receberam construções importantes, com o maior relógio em torre do mundo pairando sobre a Grande Mesquita de Meca. Número 2. Fábrica da Boeing de Everett. Para construir algo enorme, você precisa de uma construção enorme. Embora o 777X Composite Wing Center de $1 bilhão da Boeing seja grande, e a fábrica de 11,5 milhões de metros cúbicos da Força Aérea em Fort Worth, Texas, seja ainda maior, eles não são o maior edifício.
Em Washington, fica a fábrica da Boeing de Everett. A construção começou em 1967 e o local serve como fábricas dos Boeing 747, 767, 777 e 787. Com 13 milhões e 300 mil metros cúbicos, é o maior edifício do mundo em volume. Ele ocupa incríveis 98,7 acres de terra. Além de ser o local de trabalho de mais de 30 mil pessoas, também recebe mais de 150 mil visitantes por ano. Para cuidar de seus muitos funcionários e visitantes, a fábrica agora também abriga a Boeing Employees Credit Union, vários cafés e um centro de visitantes chamado Future of Flight Aviation Center. Número 1. Burj Khalifa. A palavra arranha-céu foi cunhada pela primeira vez no final do século XIX, para se aplicar aos novos edifícios com estrutura de aço, sendo construídos com mais de 10 andares de altura. Conforme os prédios eram cada vez mais altos, novas maneiras foram criadas para descrevê-los, como os super altos, para descrever aqueles com mais de 300 metros, e mega altos, para aqueles com mais de 600 metros. Mas, à medida que os arranha-céus continuam crescendo, fica claro que nem dá mais para saber como descrever as alturas de hoje. Com 830 metros, o Burj Khalifa em Dubai, Emirados Árabes Unidos, é o edifício mais alto do mundo. Devido à sua enorme altura, ele detém uma quantidade impressionante de recordes, como o deck de observação externo mais alto do mundo, a estrutura existente mais alta do mundo e a estrutura mais alta já construída, edifício com o maior número de andares e a maior distância de viagem de elevador do mundo. Originalmente chamado de Burj Dubai, foi renomeado para Burj Khalifa, em homenagem ao governante de Abu Dhabi e presidente dos Emirados Árabes Unidos, Khalifa bin Zayed. O Califa e os Emirados Árabes Unidos emprestaram a Dubai mais de 10 bilhões de dólares do que o país precisava para pagar a construção e permitir sua conclusão. O projeto custou cerca de 1,5 bilhão de dólares no total. Existem planos para aumentar ainda mais o topo da torre, em parte devido ao anúncio de que a Torre de Jeddah, com conclusão prevista para 2020 na Arábia Saudita, planeja ser 180 metros mais alta. Então é difícil saber qual é o edifício que vai manter a coroa de mais alto do mundo. Quando nos perguntamos quão alto os arranha-céus podem chegar, precisamos considerar o Exceed 4000. O Exceed foi um projeto experimental com a intenção de, hipoteticamente, nos mostrar como o edifício mais alto do mundo poderia ser construído. Chamou muita atenção devido à sua escala inacreditável. A altura proposta teria sido de 4.000 metros, quase 5 vezes a altura do Burj Dubai. Se ele tivesse sido construído onde se esperava, em Tóquio, a altura teria colocado o Exceed mais de 200 metros mais alto do que o Monte Fuji. E por que não foi construído? A proporção bizarra do projeto assustou muita gente, mas aspectos práticos como o custo dos imóveis em Tóquio foram um fator importante. Além disso, havia muitas dúvidas quanto à viabilidade da construção. Algo tão gigantesco seria estável contra os terremotos que acontecem no Japão? Como os seus 1 milhão de ocupantes iriam se locomover dentro do prédio? Algum tipo de transporte automático? E os elevadores? Quanto tempo levaria para subir 800 andares? Embora existam muitas perguntas e problemas, é importante considerar que perguntas parecidas a estas teriam sido feitas sobre Burj Khalifa, caso seus planos tivessem sido compartilhados há décadas atrás. Embora a construção do Exceed pareça impossível por hora, daqui uma década ou menos podemos ter avanços que possibilitem sua existência. E você? Acha que algum dia seremos capazes de construir algo com pelo menos metade da altura do Exceed? Você já visitou alguma das estruturas incríveis mencionadas no vídeo? Ou acha que falta uma na lista? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!